Internacional. Um giro pelo mundo com as principais notícias do dia. Acompanhe. A Eslováquia anunciou nesta sexta o envio de 13 caças MiG-29 para a Ucrânia. O país é o segundo membro da OTAN a fornecer as aeronaves para Kiev, um dia após o presidente da Polônia comunicar o envio de outros 4 aviões do mesmo modelo. O governo ucraniano agradeceu a chegada dos caças de fabricação soviética, mas pediu o envio de modelos mais modernos, como o F-16, produzido nos Estados Unidos. Já a Rússia denunciou o envolvimento crescente de países da OTAN e disse que os novos equipamentos serão destruídos e não irão alterar o resultado do conflito. A Nova Zelândia é o mais novo país a anunciar a exclusão do aplicativo chinês TikTok em todos os aparelhos móveis do governo. A proibição foi anunciada na madrugada desta sexta e deve ser adotada em definitivo até o final do mês. As autoridades dizem ter preocupações envolvendo a segurança digital do país. O governo da China protestou e disse que o caso é um abuso do conceito de segurança nacional. A mesma medida foi adotada ontem pelo Reino Unido e já havia sido tomada nos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. A Coreia do Norte confirmou nesta sexta o lançamento de mais um míssil balístico intercontinental. O Hwasong-17 foi disparado na última quinta em direção ao mar do Japão, sob a supervisão do líder Kim Jong-un e sua filha. O projétil atingiu uma altitude de 6.000 quilômetros e percorreu uma distância de 1.000 quilômetros, em uma manobra considerada como uma resposta à realização dos exercícios militares entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul. Mais de 300 pessoas foram presas nas últimas horas na França, durante os protestos contra a reforma da Previdência, que foi aprovada sem o voto dos deputados. As manifestações começaram após o anúncio da medida adotada pelo governo na manhã de quinta-feira e seguem em todo o país. Durante a madrugada, manifestantes entraram em confronto com a polícia em Paris, com carros queimados e escombros nas ruas. Já pela manhã, mais de 300 pessoas foram presas nas últimas horas na França, durante os protestos contra a reforma da Previdência, que foi aprovada sem o voto dos deputados. As manifestações começaram após o anúncio da medida adotada pelo governo na manhã de quinta-feira e seguem em todo o país. Durante a madrugada, manifestantes entraram em confronto com a polícia em Paris, com carros queimados e escombros nas ruas. Já pela manhã, cerca de 200 pessoas bloquearam o anel viário da capital francesa. Bom, e continuamos com o nosso Giro Internacional, nosso editor Fabrício Naitz. Fabrício, bem-vindo. Uma notícia que foi confirmada nesta sexta-feira: o presidente da China fará já na semana que vem uma visita à Rússia. Qual deve ser o perfil dessa viagem? Bem-vindo. Muito obrigado, Thiago. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã. O presidente chinês Xi Jinping, reeleito há pouco tempo por unanimidade no parlamento chinês por um terceiro mandato, vai para a Rússia no próximo dia 20, na segunda-feira. Essa é a primeira viagem de Xi Jinping à Rússia, desde 2019. A primeira também desde que começou, portanto, a guerra na Ucrânia. E é o primeiro encontro entre Xi Jinping e Vladimir Putin, o presidente russo, desde setembro de 2022, quando eles se encontraram no Uzbequistão. Tem muita coisa em pauta aí, com certeza. Qual que é a programação dessa viagem, segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China? Xi Jinping chega em Moscou na segunda-feira, onde ele terá um almoço com Vladimir Putin, não se sabe exatamente aonde, mas muito provavelmente nas dependências do Kremlin. E aí, na terça-feira, eles terão conversas formais, negociações. Do que vão tratar essas negociações? Segundo o governo chinês, o multilateralismo mundial, a governança global, muitos tópicos, sem dúvida, nessa conversa, que deve incluir, com certeza, a guerra na Ucrânia. A Rússia já também se pronunciou sobre esse encontro e disse que a expectativa é de conversar sobre um acordo para uma cooperação estratégica entre os dois países que são aliados históricos, China e Rússia, mas que estão em busca de um aprofundamento dessas relações, principalmente desde o início da guerra na Ucrânia. O que acontece, a gente sabe, os Estados Unidos, a OTAN estão do lado ucraniano e a Rússia busca parceiros internacionais
internacionais para esse conflito. A China, ainda desde que começou a guerra, na verdade, Tiago, ela não condenou a invasão à Ucrânia, ou seja, já há um ano de guerra e não houve uma condenação formal da parte chinesa em relação à guerra. O que nos leva, então, a essa expectativa. O que será discutido? Porque, embora a China não condene a ação militar ucraniana, ela também não demonstra um apoio público ao conflito. Os Estados Unidos muito provavelmente não vão gostar desse encontro, né? Eles já acusaram a China de entregar armas para a Ucrânia. A Ucrânia também não vai gostar, com certeza. Isso porque em fevereiro desse ano, o principal diplomata chinês, Wang Yi, esteve no Kremlin, se encontrou com Vladimir Putin e teve conversas lá sobre a guerra, sobre outros assuntos estratégicos também. E isso não agradou em nada o Ocidente, a OTAN, todas as forças ligadas ao governo de Zelensky a Kiev, Thiago. E inclusive tem também a possibilidade do presidente Lula fazer essa visita à China. De que forma que isso vem sendo tratado também em meio a essa visita à Rússia? Pois é, a viagem do presidente Lula à China foi confirmada hoje. No mesmo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, eles também falaram então dessa viagem. Ela vai acontecer entre os dias 26 e 31 de março. Foi um convite do presidente Xi Jinping para o Lula, recém-eleito para o seu terceiro mandato aqui no Brasil. Segundo o porta-voz chinês, esse que a gente vê na imagem para quem nos acompanha pela TV, pela internet, trata-se de um início de uma nova era e um novo futuro para as relações entre Brasil e China. A gente recorda das tensões que ocorreram durante o governo Bolsonaro, tensões diplomáticas entre Brasil e China, havia ali uma relação muito conturbada. O Lula tem outras intenções com o governo chinês. Uma das coisas que ele deve discutir, sem sombra de dúvidas, é a possibilidade de um acordo de paz para a guerra. Isso ele já vinha discutindo publicamente em outras ocasiões. Esse acordo de paz, ele quer envolver países da comunidade internacional, os Estados Unidos, a China, a União Europeia, para que coloque um fim à guerra na Ucrânia o quanto antes. E aí também há um interesse nacional, no caso, porque a gente não pode esquecer, Thiago, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Só no ano passado foram 152 bilhões de dólares no comércio bilateral entre esses dois países. E essa que já é a terceira viagem internacional do Lula nesse seu terceiro mandato. Entre janeiro e fevereiro ele esteve na Argentina e no Uruguai, depois ele visitou o presidente Joe Biden nos Estados Unidos e agora o presidente Xi Jinping em Pequim. Fabrício Naitz, que é editor internacional da Jovem Pan, bom dia de trabalho, até a próxima.